Se estivermos rendidos a Ti, Senhor, nós estamos invencíveis. Mas se estivermos armados com as nossas defesas, Senhor, nós estamos vulneráveis. Por isso nós clamamos, Senhor, nos ensina a sermos dependentes de Ti. Nos ensina, Jesus. Aleluia, Senhor. Você pode sentar. Bom dia. Vocês estão bem? Eu vim pra cá para ficar mais pertinho de vocês. Olhar no olho, né? Tô vendo umas carinhas novas. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Geise, esposa do pastor Ayrton, né? Nós fazemos parte desse ministério que tem transformado as nossas vidas. Sejam muito bem-vindos. Que Deus hoje possa tratar algo no teu coração. Amém? O Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. E isso é algo que nós sabemos. Isso é algo que nós ouvimos por aí. Isso é algo que é muito comum de se ouvir falar. Quem nunca ouviu falar? Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa rocha, né? Deus, Ele é tudo para nós. Isso é algo que nós sabemos. Mas, por vezes, nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos. E por isso que o Senhor, Ele nos traz uma instrução. Que nós venhamos a conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porque se você deixa de conhecer ao Senhor, se você chega em um momento da sua vida que você pensa, eu já estou cansada, eu já estou cheia, eu não aguento mais esse negócio de crente, eu não aguento mais esse negócio de igreja, já foi o suficiente, eu já fui 10 anos, 20 anos, já frequentei 15 anos, 50 anos da minha vida, agora eu já posso ficar em casa em paz porque eu já recebi tudo que eu tinha para receber. Se você pensa, não, eu não preciso mais ler a palavra porque eu já li a Bíblia em um ano, já bati minha meta, não tem mais o que fazer, já recebi de Deus. Se você pensa, eu não preciso mais orar porque o Senhor já sabe das minhas orações, Ele já sabe o que eu preciso, você está se colocando numa posição vulnerável. Porque nós, como seres humanos, nós somos vulneráveis sem o Senhor. Nós não nascemos para sermos independentes de Deus. Nós precisamos dEle. E quando nós não temos essa visão, nós ficamos completamente aquém do que Ele tem para nós. Porque é muita arrogância nossa achar que a gente já conhece o Senhor. É muita arrogância nossa. Às vezes chega alguém, né? Talvez você já tem tantos anos de crente aí, já conhece a palavra. E às vezes chega alguém mais um novo convertido talvez, e traz uma palavra de Deus para a tua vida, quer liberar algo sobre você, quer falar algo para você, e você diz, não, eu já sei mais do que você não tem nada a me acrescentar. Você limita o poder de Deus sobre a tua vida. Quando você levanta um patamar sobre você, de dizer assim, eu não recebo de fulano, eu não recebo de ciclano, eu não recebo porque eu já estou num nível acima, você está entrando num ambiente perigoso. Porque a palavra diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E se nós não reconhecemos a nossa fraqueza, o quanto nós precisamos de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. E isso é uma tentação ao ser humano. É uma tentação que nós temos que combater todos os dias. Porque quando Adão foi tentado, ele foi tentado no seu ego. A soberba da vida é aquilo que veio como tentação para ele. Uma das coisas que veio como tentação para ele. A soberba da vida. Isso é algo que todo ser humano tem dentro de si. Nós temos sempre uma tendência a querer achar que já estamos ok. Mas o Senhor, Ele vem e quebra as nossas defesas. E às vezes nos coloca em posições vulneráveis para que nós possamos clamar por Ele. Dizer, Senhor, eu preciso de Ti. E aí Ele nos ensina, nos acolhe e nos levanta outra vez. Mas voltando aqui, Jesus, Ele é o firme fundamento que nos sustenta em todas as coisas, em toda a nossa vida. Enquanto você viver, enquanto você respirar, enquanto você estiver vivo, você ainda precisa dEle. Você ainda precisa estar firmado nele, porque é Ele quem nos sustenta. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 13. Vamos lá. É um texto maravilhoso.
é um texto que é bem profundo, ele vai falar muitas coisas conosco hoje, nós vamos nos atentar a alguns detalhes dele, mas ele é muito profundo. E eu queria que você se atentasse comigo a esse texto, para que você pudesse também extrair de Deus algo para a tua vida. Hebreus 6:13. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e o multiplicarei grandemente em seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior do que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros. Nos apegamos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Existem muitas camadas nessa palavra e agora eu quero me atentar a algo: a confiança. Não sei se você percebeu, mas Deus está falando aqui a respeito de uma promessa e a respeito de um juramento que ele faz para com Abraão. E quando se fala de Abraão, não pense, não, isso foi só para Abraão. Porque quando Deus fala que fez uma promessa a Abraão, diz que por meio de Abraão, todas as pessoas da terra, todos os povos, todas as nações seriam abençoados por meio de Abraão. Abraão, ele não era simplesmente um homem para Deus, ele era um canal de bênção para toda a terra. Foi alguém que Deus encontrou disponível para alcançar toda a humanidade. Então, quando você ouve uma promessa a respeito de Abraão, não pense, era só para Abraão, era só para os judeus, isso aí era para aquele povo, não é para nós. Nós estamos distantes disso. Não, essa promessa é para você. Porque o próprio Deus falou, é para toda a humanidade. Aquilo que atinge Abraão, aquilo que abençoa Abraão, vai abençoar você. Então se atente ao que está disposto aqui para Abraão. Então Deus faz uma promessa para Abraão. E a respeito de confiança em Deus, quantos aqui têm convicção que tem promessas de Deus para a sua vida? Amém? Quantos têm convicção que Deus disse que tem algo para você? Se for algo específico, amém. Mas também se não for algo específico para a tua vida, que alguém chegou, marchou e disse assim, eis que te digo, né? Assim diz o Senhor sobre a tua vida. Mas se ninguém marchou para você, ainda assim a Bíblia ela é cheia de promessas para a tua vida. Ela é cheia de promessas para você. Então se você tem convicção que Deus tem promessas para você, você tem uma expectativa. Porque o que é uma promessa? É alguém dizer assim para mim, eu prometo, Malu, eu prometo para você que eu vou lhe dar, um bolo. Vou lhe dar um bolo. O que é que Malu vai esperar? Malu já vai ficar assim, vai ser de quê? Vai ser de chocolate? Vai ser de ninho? Vai ser... Que bolo vai ser esse? Ela já vai ficar na expectativa, esperando, imaginando como é que vai ser isso que eu prometi para ela. E se eu for uma pessoa confiável, ela vai acreditar que vai receber. Se eu for uma pessoa que não tem confiança para ela vai dizer, tá bom, tá certo. E nunca mais ela vai esperar que esse bolo vai chegar, né? Quando Deus promete, ele se garante em si mesmo que ele vai te dar, que ele vai cumprir para você isso que ele está prometendo. Mas por que tantas vezes a gente, sabendo que Deus ele é poderoso, a gente fica na dúvida, será que Deus quer me abençoar mesmo? Será que é da vontade de Deus mesmo que eu prospere? Ou para mim isso não é verdade? Ou para mim restou a pobreza, para mim restou a escassez, para mim restou eu viver na prova mesmo, porque o crente tem que ser humilde? Será que Deus prometeu para Abraão bênçãos, mas para mim não? Porque você vai ver o resultado na vida de Abraão, o resultado da bênção.
Não é que a bênção sejam riquezas, não é, pelo amor de Deus. Mas o resultado da bênção, ele traz riquezas. Porque Abraão foi muito abençoado, ele foi muito rico. As bênçãos o seguiam e ali ele prosperava em tudo. Então será que, Deus prometeu, mas será que isso é para mim mesmo? Deus me prometeu saúde, mas por que eu ainda estou doente? Deus me prometeu que eu seria salvo, mas às vezes eu peco, eu erro, eu falho, eu me deparo com as minhas fraquezas e eu temo, eu tenho medo. Será que Deus é comigo mesmo? Será que Ele me ama mesmo? Será que Ele vai me salvar mesmo? Será que eu vou pretinho para o inferno, como o povo diz, né? Ou será que eu vou para o inferno, meu Deus? Né? Imagina. Quando esses dias há pouco mais de uma semana eu perdi meu avô, né? Um homem de Deus. Eu só tenho a agradecer pela vida dele, porque ele foi um grande homem mesmo nessa terra. Partiu com bons tempos de vida, né? 96 anos, viveu bem, graças a Deus. Mas sempre que a gente se depara com a morte, com coisas sobre a morte, a gente fica naquela reflexão, né? A vida é um sopro, ela acaba muito rápido, a gente pisca o olho e está passando, e está acabando, né? O que é que eu tenho de expectativa na minha vida? Para que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? E o que me espera depois? O que me espera quando eu atravessar, né, esse portal que nós vivemos? A gente entende, a partir desse momento, que existe algo muito superior e que a gente precisa se agarrar com unhas e dentes. Porque se no momento de fragilidade, porque se no momento onde você está desesperançoso, se você não tem a que se apegar, se você não tem a palavra de Deus para se apegar, você fica completamente desolado, desesperado, porque não existe nada que te firme. Porque você fica como se tivesse uma casa construída sobre areia, que a qualquer momento ela vai desabar. Mas quando você está na rocha, que é Jesus, pode dar o que vier, pode vir o que vier. O que é mais finalizador para o ser humano do que a morte? Nada, porque tudo a gente pode superar, gente. Se você falir, você pode superar. Se você tiver um rompimento de um relacionamento, você pode superar. Se você sofrer uma traição, você pode superar. A coisa mais, imagina aí, o que você mais teme na sua vida que possa acontecer. Na vida. Tudo isso você pode superar. Você é um ser humano, você está aí, está vivo, está respirando, você ainda pode se levantar, ainda pode viver e fazer algo diferente. Mas quanto à morte, não. A palavra diz que após a morte segue-se o juízo. Acabou, você já fez o que tinha de fazer na terra. E é por isso que nós temos que estar apegados à coisa certa enquanto nós estamos aqui. Nós não podemos perder tempo com besteira, gente. A gente gosta de perder tempo com besteira, com mimimi, com um negocinho com outro, com raiva de não sei quem. Porque não sei quem me tratou assim, você já fica travando o seu coração com a vida da pessoa. Porque esse craninho é assim, eu não gosto. Porque não sei o quê, porque falaram isso, porque falaram aquilo. E tudo é motivo para você paralisar. Tudo é motivo para você achar que deve desistir. Gente, Deus, Ele nos deu uma dádiva. Ele nos deu uma dádiva. O perdão do Senhor, Ele é como uma cachoeira constante. Ele não é como um lago que ali só tem aquele limite e acabou. Não, Ele é constante, é como um rio que flui na nossa vida. Ele não acaba. Enquanto a vida há esperança, enquanto você está vivo, você pode se levantar e pode fazer diferente, pode viver outra coisa diferente. E é por isso que Ele nos ensina aonde nós devemos nos apegar, aonde nós devemos estar firmes, porque no dia da tempestade, no dia da turbulência, nós vamos estar seguros e vamos estar garantidos que vamos nos levantar outra vez. Amém? Então, o que é estar confiante? Qual a diferença de uma pessoa confiante para uma pessoa que não tem confiança? Se eu chegasse aqui, né? Cheguei aqui. Vou ministrar para vocês. Cheguei assim. Me tremendo. Gente, eu estou nervosa, mas vocês tenham paciência. E fico aqui. Vocês não vão ter expectativa em nada sobre mim. Porque eu não tenho nada para oferecer. Porque eu estou insegura. Eu não tenho nenhuma base onde eu estou firme. Não tenho nada para dar. E a segurança, gente, ela se baseia em algo. Eu não tenho como ser segura em mim mesma.
eu só estou aqui ministrando para vocês. Eu só tenho segurança para falar o que eu estou falando. Porque, primeiro, eu tenho vivido coisas em Deus. Porque, primeiro, eu tenho experimentado. Eu também passo por lutas, também passo por coisas, por batalhas na mente, na vida, em tudo. E eu sei aonde eu me seguro. Então, eu tenho experiência nisso. E eu tenho a palavra de Deus para me fundamentar. Se não for nele, eu não tenho o que passar para vocês. Eu vou chegar aqui, eu vou ficar nervosa, vou sair correndo, porque eu não tenho o que dizer, né? Mas se eu tenho aonde me segurar, eu não vou andar cabisbaixo. Eu sei, eu tenho segurança, eu tenho confiança. O ser humano, ele não tem como ter confiança em si mesmo, porque nós viemos ao mundo nus, sem nada, totalmente dependentes de alguém, do amor de alguém, do cuidado de alguém. E se essa pessoa não cuidar de nós, a gente está perdido. Então, nós não temos como se basear em nós mesmos. Nós sempre dependemos. Então, para você ser seguro, existe alguém que você tem que ser seguro. E esse alguém é o Senhor. Ele é a nossa segurança. É por causa dele que você tem pais que cuidam de você. Porque se não fosse o amor de Deus derramado, ninguém cuidaria de ninguém, né? Ninguém teria isso para dar. Então, nós temos um lugar onde se assegurar. E quando a pessoa ela é insegura em Deus, ela é paralisada. Ela é desconfiada, ela não tem paz, não tem sossego, porque não sabe o dia de amanhã, não tem aonde se agarrar. Mas quando ela é confiante em Deus, pode estar tudo desmoronando. A gente sabe que uma hora a tempestade vai passar, que uma hora as coisas vão mudar, porque Ele é o mesmo. Se Ele já fez uma vez por você, por que Ele não vai fazer novamente? Se Ele já te cuidou, se Ele já te sarou, se Ele já te libertou. Ah, mas eu tenho medo que se eu cair de onde eu estou hoje, eu não vou mais conseguir. Claro que vai, e vai conseguir, vai ser melhor. E vai se levantar melhor ainda do que já esteve. Porque a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. Você está numa aliança superior. Então, se você cair hoje, o Senhor, Ele te levanta mais forte. Se você confiar nele. Se você crer nele. Se você acreditar que é Ele que é o teu firme fundamento, que Ele é tudo para você e que não existe outro em quem você deva confiar. Amém? Então a gente passa por muitas dificuldades, a gente passa por coisas na vida. Seria tão bom, né? Se a gente fosse completamente seguro. Seria muito bom, né? Nós sabemos que temos um Deus, mas às vezes o dia mau vem. A palavra fala sobre isso. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que por mais que você confie em Deus, vai chegar um dia que você vai cambalear, né? O barquinho está lá no mar. Quer dizer que porque veio a tempestade e ele está seguro numa âncora, quer dizer que ele não vai se balançar? Ele vai se balançar todinho. Vai se requebrar todinho, vai, né, dançar ali no mar. Mas ele tem uma garantia. Ele não vai afundar, ele não vai se despedaçar, ele não vai ser levado para um lugar onde seja inseguro, porque ele está seguro em um lugar, ele está firmado, ele está preso ali. Então, por mais que você tenha momentos de dificuldade, por mais que você tenha dias de lutas, o Senhor, Ele te dá uma garantia. Ele é quem te segura, Ele é quem está ali para ser a tua âncora. E a vida, gente, é assim mesmo. Tem dias que você vai ter altos e tem dias que vai ter baixos. Isso é normal. Não pense você que porque você está passando por um momento difícil, Deus te abandonou. Porque às vezes a primeira coisa que a gente pensa é isso, não é verdade? As coisas estão difíceis, eu fiz alguma coisa de errado, ou então Deus, Ele não está mais preocupado comigo. Deus, Ele não me ama tanto assim, porque as coisas estão difíceis. A gente pensa logo isso, mas não. Quando Jesus ele estava passando pelo deserto, era um momento difícil. Quer dizer que Deus tinha abandonado Ele? Não. Quando Jesus passou pela cruz, foi um momento mais difícil, porque Ele se separou de Deus. Por causa de nós, Ele precisou se separar de Deus para tomar o nosso lugar. Mas mesmo separado de Deus, mesmo sem Ele conseguir acessar, Ele ainda sabia que Deus, no final de tudo, iria resgatá-lo da morte. Então, Ele, mesmo assim, Ele sofreu, Ele padeceu, mas no fim Ele disse, eu entrego o meu espírito a ti. E eu confio em ti. Então, por mais que hajam momentos difíceis, a gente precisa se lembrar
A gente precisa se lembrar em quem nós estamos seguros. Que o Senhor, Ele é a garantia da nossa vida. Que Ele nos garante vida nessa terra, vida em abundância. Então, Efésios 6:13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se eu não tiver essas armaduras, eu não vou permanecer inabalável. Porque sozinho eu não consigo. Porque se for na minha força, eu não vou conseguir. Porque se for baseado nos meus talentos, eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor. É por isso que a gente tem que buscar Ele. Às vezes você pensa, não, isso é sermão de pastor. Porque você tem que buscar o Senhor, porque você tem que buscar o Senhor. Eu não já estou buscando na igreja? Gente, não é suficiente. Você come uma vez por semana? Se você comer uma vez por semana, meu amigo, você vai ficar só o palito, né? Como diz aqui, só o cibite baleado. Você vai ficar desnutrido. Você precisa se alimentar diariamente, pelo menos 3 refeições por dia. E aí a gente acha que, não, a nossa vida espiritual a gente pode se alimentar só uma vez por dia, ou só uma vez por semana, 2 horinhas, né? 1 horinha de louvor, 1 hora da palavra, e tá bom demais, né? Não tá bom demais, porque quando chega as batalhas você tem que estar firme. Porque se você não estiver firme no Senhor, você não tiver com a sua armadura pronta, se você não tiver com as suas espadas afiadas, você vai perecer. Você vai perder coisas que o Senhor planejou para você viver. Você vai perder de ser testado e aprovado. Você vai perder de sair mais forte da tribulação, porque ela vai vir. Isso aí é uma coisa, meu filho, que está garantido para você, viu? Nem se preocupe, vai vir. Dias de dificuldades vão vir. Deus não nos prometeu um mar de rosa, mas nos prometeu um mar de graça. Então, o que Ele nos garante é, você vai passar, mas não tenha medo, porque eu já venci tudo por você. E se você estiver firme em mim, você também vai vencer. Você também vai vencer. Então, essa carta que a gente leu aqui aos Hebreus, é uma carta que foi escrita para um povo que estava passando por perseguição, meu povo. Era um povo que estava passando por dificuldade. Imagina aí, né? Você é de uma religião que ela é muito sólida. E que as pessoas ali, elas creem em algo. E não creem em algo que você está crendo. De repente você sai da sua religião, você se rebela, né? E diz assim, agora eu creio que essa é a verdade. Eu creio que o Messias é esse. E eles estão dizendo, não é esse não é o Messias. Nós não cremos. E aí você entra em um povo que tem poder contra a sua vida para te oprimir. Então eles estavam passando por perseguição, por lutas, por provas, por opressão. Mas aí o autor da carta aos Hebreus, ele vem e ele traz uma palavra de fundamento para que mesmo naquela tribulação as pessoas estavam morrendo, gente. Não era uma perseguição como a gente vive hoje, que as pessoas só fecham a cara para você porque você é crente. Não é uma perseguição como hoje que a pessoa diz, esse povinho, não sei o quê, esse povo é careta, esse povo não pode nada. Não é essa perseguição que a gente vive. Era uma perseguição de que você estava ali, dentro da sua casa, e de repente entrava lá um povo, levava você e você era preso, você era condenado, você morria. Entende? Era outro tipo de tribulação. E essas pessoas precisavam estar firmes. Porque se não estivessem firmes, elas iam desistir da sua fé. E quando você tem uma fé inabalável, que você viveu coisas em Deus, que você viu, a palavra diz, aquele que nós vimos, aquele que nós apalpamos, aquele que nós andamos com Ele, aquele que fez milagres, é nele que nós cremos e é Ele que nos assegura. Então essas pessoas, para elas a morte não era algo a qual fosse uma barganha para eles com Cristo. Porque eles sabiam que existia uma verdade maior que a morte, que era Jesus, que era aquele que venceu a morte. Então, por causa disso eles estavam firmes. Mas se eles não soubessem disso, se eles não conhecessem Jesus, eles iam se entregar e eles iam viver uma vida medíocre. E quando fossem para a eternidade, eles não iam ter aceitado o Filho de Deus. Eles não iam ter a garantia, o selo da vida eterna. E aí é apresentado para nós uma imagem poderosa, que a esperança é como uma âncora para a nossa alma. E quem está ancorado em Cristo está seguro em qualquer circunstância.
Voltando aqui para o texto. Verso 13, né? Lá no verso 13 ao 15. O que vai acontecer aqui? Deus ele vai nos fazer uma promessa. E ele, não havendo alguém superior por quem jurar, ele jura por si mesmo. Lembra que eu falei que se eu fosse alguém confiante, a pessoa vai acreditar em mim? Normalmente, quando a gente promete algo, né? A gente faz uma promessa e tenta dar uma garantia para a pessoa que aquilo vai acontecer, né? Quando você diz assim, eu tenho eu tenho um carro para te dar. Você não vai acreditar que a pessoa te deu se ela não passar para o teu nome. Isso é uma garantia de que aquilo realmente é seu e a pessoa não vai tomar de volta, não é? Então Deus ele faz o seguinte. Ele poderia jurar por qualquer outra coisa, mas não existia algo superior a ele. Ele mesmo teria que ser a garantia. Não tinha algo maior que ele pudesse dizer assim, isso aqui é a prova de que eu vou te dar. Então ele jura por si mesmo. Ele jura por si mesmo. E como é que ele cumpre esse juramento por si mesmo? Quando ele entrega Jesus. Quando ele entregou Jesus por você, essa foi a garantia que Deus te deu. Essa foi a garantia. Ele é superior, não existe nada mais valoroso do que ele, então ele vai dar a ele mesmo. Para garantir a você que você tem uma vida eterna. Para garantir a você que você nele tem promessas. Para garantir a você que você é abençoado nele. Então ele deu Jesus por você. E aí, quando ele faz isso, ele assegura você. Sabe quando chega aquela dúvida? Você tem que se lembrar. Deus ele já me deu uma garantia. Ele já me fez uma promessa. E junto com essa promessa, ele que é seguro nele mesmo, ele nos deu a garantia em Jesus. Em Números 23, 19 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Ele nos dá essa garantia, para que você, quando chegar o dia de dificuldade, você se lembre que aquilo é passageiro, se lembre que aquilo vai passar, se lembre que ele está com você. Porque quando você está passando por um momento difícil, e você não tem nada que se garantir, nada em que se segurar, você pensa que você vai morrer. Você pensa, não vai ter jeito para mim, isso aqui vai acabar comigo. Eu não vou ter mais volta, eu não vou ter mais jeito. Mas quando você tem a fé em Deus, é algo que é inexplicável. Simplesmente a chave vira. Simplesmente as coisas mudam e você nem percebe. Quando você menos espera, a fase difícil passou. Quando você menos espera, a fase ruim passou. E você está vivendo algo novo. Você está vivendo algo em Deus. E o Deus que te promete, ele te garante que vai cumprir. Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo que designei. Então as promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Elas simplesmente vão acontecer. Às vezes você fica ansioso, dizendo, quando é que isso vai acontecer? Porque já faz tanto tempo e você fica, quando é que isso vai acontecer? Porque já passaram muitas coisas, já passaram muitos anos e eu não aguento mais esperar. Olha, pense numa coisa que é ruim, é esperar. E a gente, quando é criança é mais difícil, né? A criança não tem muita paciência, a gente tem que ensinar ela a esperar. E a gente, quando é adulto, também não sabe esperar muitas vezes, né? Eu, pelo menos, a minha pior experiência de espera é quando você está ali, né? Antigamente eu pegava um ônibus, que esse ônibus passava praticamente de 1 em 1 hora. E eu ficava, meu Deus do céu. E às vezes ainda atrasava. E eu ficava, nunca vai vir não. Não vai vir mais não. Vou voltar para casa, vou desistir do compromisso porque não vai dar certo. E aí nas horas que você está com expectativa de algo, que você precisa cumprir algo, que você tem um prazo, que você tem... É terrível esperar. E isso é só um exemplo. Com certeza tem alguma coisa aí que você se lembra, que você teve que esperar ou está tendo que esperar. E parece que tem hora que você diz assim, eu vou desistir. Você não tem nada e quer desistir. Você quer desistir de quê? Se você ainda não tem nada. Espere em Deus. Vale muito mais a pena você esperar em Deus. Ah, não quero mais esperar. Gente, você vai perder a sua bênção a troco de quê? Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a ter expectativa dessa promessa. Aprenda a ter expectativa naquele que garante para você. Porque quando ele diz, eu te faço uma promessa,
e diz que por meio de duas coisas imutáveis, o Senhor garante você. Por meio do juramento e da promessa. Uma promessa é a expectativa de algo que eu tenho a receber. Um juramento é, você vai receber, eu estou te dando a minha palavra. Então você vai receber. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o prazo de validade. E você acha que Deus, Ele precisa nos prometer alguma coisa? Ele precisa nos garantir alguma coisa? Ele não precisa. Ele é soberano. Se Ele quer fazer algo, Ele vai fazer e pronto. Você não tem força nenhuma para impedir. Se Deus tiver um plano, Ele vai executar. Você não tem nenhuma força, nem para impedir, nem para adiantar, nem para fazer nada. Você não consegue. Mas Ele é tão bom, Ele é tão amoroso com você, comigo, que Ele diz assim, rapaz, esse povo vai ficar aí inquieto, zanzando, desesperado, como quem está numa parada de ônibus, esperando um ônibus que passa de 1 em 1 hora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma promessa e uma garantia. Eu vou deixar eles cientes e firmes, garantidos, despreocupados. Eles não precisam ficar desesperados, eles não precisam ficar ansiosos por coisa alguma. É isso que Deus tem para nós. Ele quer que você ande sem estar desesperado. Ele quer que você viva aproveitando o seu dia, na expectativa do que Ele tem para você, sem desespero, sem preocupação. Porque você tem uma garantia que vai acontecer. Porque você tem uma certeza, porque Ele jurou para você. E Ele não precisava jurar. Ele só jurou porque Ele é bom. E porque Ele quer que você viva seguro nele. Ele não quer que você ande ansioso. Ele não quer que você ande triste. Ele não quer que você ande inseguro. Ele quer que você ande seguro nele. Ele não quer ver você. Às vezes você pensa que Deus quer ver você humilhado, né? Desesperado, chorando, clamando, gritando. Deus quer que você seja alegre. A palavra diz, alegrei-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrei-vos. Abraão, ele tinha uma promessa. E você acha que ele esperou por essa promessa como? Resmungando, chorando, dizendo, ai, Deus está demorando. Ah, meu Deus, eu já estou velho. Minha mulher não pode mais ter filho. A gente já tenta faz anos e anos. E desesperado? Abraão não esperou assim, meu povo. Abraão dava glórias a Deus, dava graças a Deus, glorificava, adorava o Senhor e era fortalecido. Cada vez que ele dizia, obrigado, Senhor, eu sei que já é meu aquilo que o Senhor prometeu. Obrigada, Senhor, porque não importa quanto tempo passar, vai acontecer. Obrigada, Senhor, porque Tu és um bom Pai. Eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está me sustentando durante essa caminhada. E ele se fortalecia. Então não murmura, não reclama. Se você está em um tempo de espera, se você está em um tempo de expectativa em Deus, saiba que você também está sendo trabalhado. Porque Abraão amadureceu enquanto ele esperava. Nós amadurecemos quando esperamos em Deus. Nós criamos força, criamos resistência. Nós ficamos fortes, não somos abalados por qualquer vento. Nós ficamos mais fortes quando esperamos em Deus. Então não acho que isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa maravilhosa. Você ter expectativa em Deus. Nunca permita que você não tenha mais esperança em nada em Deus. Se você não tem expectativa de que algo vai acontecer na sua vida, você não está indo pelo caminho certo. Porque Deus, Ele sempre quer que a gente tenha expectativa em algo. Porque Ele sempre nos surpreende. Ele sempre tem algo a mais para nós. Não esgota, sabe? As promessas de Deus, as boas dádivas que vêm do Pai, elas não acabam. Então você sempre tem algo que você possa crer em Deus para a tua vida. Não canse de buscar em Deus coisas novas para você, porque Ele sempre tem algo a mais para te dar. Ele sempre tem algo a mais para você. Então Ele confirmou sua promessa com o juramento. E Jesus, Ele foi a nossa garantia. Jesus, Ele é chamado do penhor da nossa esperança. Ele é o penhor da nossa fé. Ele é a garantia. Ele é aquele que nos traz a certeza de que nós não vamos perecer, porque Ele está conosco. Vamos lá. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, do Pai das luzes. Ele tem coisas boas para deixar para você. Romanos 4,20 fala: Abraão não duvidou, mas se fortaleceu na fé. Esse é um tempo de você se fortalecer na sua fé.
Um tempo de esperar no Senhor é um tempo de se fortalecer na fé. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Às vezes nós sabemos que Deus tem algo para fazer, mas a gente não está plenamente convicto. Nós não estamos plenamente convictos de que aquilo vai acontecer. Nós duvidamos por muitas vezes. Coisas se levantam e a gente pensa que não vai mais acontecer. Todas as vezes que levantam uma batalha, você duvida. Você pensa, não, agora eu acho que eu vou desistir, agora não vai mais, não vai acontecer mais. Só que Deus, Ele nos chamou para ter uma plena confiança. A palavra diz, não espere o homem que vai receber algo de Deus, se ele não tiver fé. Se ele for como as ondas do mar, que são voláteis, que vem e vai, ele não vai receber. Porque você precisa ter fé. Porque você precisa ter convicção em Deus. A palavra diz que é necessário que nós tenhamos fé que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé nós não conseguimos agradá-lo. Nós precisamos ter convicção. Então, se você tem andado como as ondas do mar, se você tem andado de uma forma que hoje você está crendo, amanhã você não crê mais, eu sugiro a você que comece a mudar os teus passos. Por que a gente tem seguro? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida longe do Senhor. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida onde nós não temos tempo para Ele. Nós não temos tempo para buscar. Às vezes você tem uma situação e você não tem uma palavra de Deus para falar sobre aquilo. Você não tem uma palavra de Deus para liberar sobre aquilo. Quando Josué e Caleb foram espiar a terra, e todos os outros espias disseram para ele, todos os 10 disseram para ele, a gente não consegue, somos pequenos como gafanhotos, vamos ser devorados. Eles tinham uma palavra de Deus no coração. Eles deram ouvido a algo. Quando Deus disse assim, já é sua a terra. Você só vai ver, só vai entender para ter estratégias de como você vai conquistá-la, mas a terra já é sua. Então eles tinham uma palavra, eles tinham algo para dizer contra aquilo que foi falado. Então quando a incredulidade veio para a vida deles, eles disseram, não, vamos subir, vamos conquistar, porque o Senhor já nos deu. Nós vamos, não é na nossa força, é no nome do Senhor. Então eles tinham uma palavra de Deus. Sabe, Abraão, ele só se fundamentou porque o próprio Deus disse para ele que como as estrelas do céu e como a areia da terra seria a sua descendência. Então todas as vezes ele tinha algo a que se agarrar. Ele olhava para os céus e ele sabia, ali está. E ele se alimentava todos os dias. Todos os dias ele buscava acender a palavra de Deus na vida dele. Quantos aqui buscam acender a palavra de Deus? Às vezes você recebe uma promessa e você guarda ela numa gaveta e nunca mais você olha para ela. Você diz assim, um dia vai acontecer. E deixa lá. E você não faz nada para aquilo acontecer. A fé sem obras é morta. Você precisa ter atitude. Se você crê, você não vai andar com a atitude de quem não crê. Você não vai andar cabisbaixo. Você não vai andar como quem não tem nada, porque você tem uma promessa. Então, se você tem uma promessa de Deus, você não vai guardar ela num canto e esquecer. Não, você vai pegar aquela promessa e você vai colocar no seu coração como um selo. E aquilo ali, todos os dias vai fortalecer você. Você vai levantar de manhã e você vai dizer, Deus falou isso para mim. Deus me garantiu isso aqui. Então eu vou andar de acordo com isso. E quanto mais você anda de acordo, você chama à existência aquilo que estava para acontecer. Abraão, ele falhou. Quando ele recebeu uma promessa, ele falhou. Em um momento, a sua esposa também falhou, também deixou de crer, entregou a Agar para que ele pudesse concluir a promessa, que não era a promessa de Deus. Ele pensou, vou dar um jeitinho aqui e vou fazer do meu jeito, vou cumprir, já que Deus não vai mais fazer. Só que, por mais que ele tenha falhado, quando ele tinha sua caminhada com Deus, ele buscava adorar o Senhor, ele buscava exaltar o Senhor, ele buscava agradecer ao Senhor, ele buscava lembrar da promessa de Deus. Então, quando ele falhou, ele não estava simplesmente sem nada, porque ele caminhava naquela promessa. Ele falhou porque ele era humano e a gente falha. Você pode falhar,
Vai ter um momento que você vai cansar e você vai dizer, eu acho que eu não acredito mais. Mas se você teve uma jornada, se a promessa que Deus te deu, você não guardou na gaveta e você teve uma jornada caminhando com ela, ainda que você falhe, você vai se levantar. Você vai se lembrar, eita, eu errei aqui, mas eu acho que Deus ainda vai fazer, eu vou me levantar novamente, eu vou crer. E ele foi caminhando. E conforme ele foi elevando a sua fé, a promessa se cumpriu. Às vezes, quando você menos espera, quando você já foi testado pelo fogo, é quando a promessa vai acontecer. Porque às vezes, se Deus ele te entregar de bandeja, você não vai saber o que fazer com aquilo. Você não vai saber o que fazer, você não vai estar preparado para aquilo. Então, muitas vezes ele vai te preparar nessa jornada. No caminho, para você viver o que Deus prometeu, ele vai te preparar. Mas esteja disposto a ser preparado. Seja um vaso quebrantado. Esteja atento às direções de Deus. Ouça quando ele diz para você, conserta isso. Ouça quando ele diz para você, ajeita isso aqui. Anda dessa forma, não anda mais assim. Porque você já viu que andar assim não dá jeito. Você já viu que andar desse antigo modelo, você vai continuar nas mesmas perdas. Então esteja atento também para ser moldado durante o seu percurso. Durante o tempo que você vai estar sendo preparado para receber algo de Deus, a promessa do Senhor. E isso é uma esperança que tem que estar acesa dia e noite sobre você. Dia e noite sobre você. Você tem que se lembrar disso. Você tem que estar seguro nisso. Você tem que lembrar, Jesus, ele entrou por um vivo caminho. Ele rompeu o véu. Ele foi à frente para que eu pudesse ir junto com ele. Aquilo que ele conquistou, eu posso conquistar também, porque ele foi o precursor. O que é isso? O precursor é o primeiro, né? Aquele que vai à frente, mas depois dele vem outros. Ele é o primogênito. O primogênito é o primeiro, mas é o primeiro de vários outros. É o primeiro, mas existem outros filhos. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus conquistou, você também pode. Se Jesus ele andou em fé, você pode andar em fé. Se Jesus ele andou vivendo o sobrenatural de Deus, você pode viver o sobrenatural de Deus. Queria que você ficasse de pé. Chamar o louvor para cá. Se Jesus ele entrou, ele rasgou o véu e ele entrou no santo lugar por você, você também pode estar nesse santo lugar todos os dias. Você também pode viver com Deus todos os dias. Você pode estar seguro em Deus todos os dias. Você pode ser balançado pelas tempestades, mas a âncora, ela segura você. A âncora é Jesus na sua vida. A âncora é Ele segura você. Você não precisa ter medo da tempestade, porque Ele está segurando você. Se você está firme, andando, olhando para as coisas dos céus, olhando para as coisas do alto, nada vai abalar você. Nada vai abalar você, você não precisa ter medo. Sabe, Ele conquistou grandes bênçãos para a tua vida. Ele conquistou cura para você. Ele conquistou uma vida de abundância para você. A palavra diz que Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se fez enfermo para que você fosse curado. Ele se fez separado de Deus para que você fosse incluído na família de Deus. Para que você vivesse com o Senhor. Sabe, nós não temos que mais dar desculpas a Deus. De que nós não podemos, que nós não conseguimos. Porque nós temos uma âncora firme. Se você tem uma âncora que te segura, e você não anda segundo a sua própria força, você não tem como dar desculpa a Deus. Você tem que crer e saber que as coisas vão acontecer. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos que a nossa confiança seja aumentada, Pai. Nós sabemos, Deus, que em tempos difíceis, muitas vezes o diabo quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar a nossa confiança em Ti, porque isso é tudo que nós temos. Porque isso é tudo que nós temos, Senhor. Se nós não tivermos a Ti, nós não temos nada. E Ele quer roubar a nossa confiança. Ele quer nos desestabilizar, Senhor. Mas hoje, Pai, nós queremos clamar a Ti e entregar o nosso coração a Ti, Senhor.
coisas que são imutáveis. A tua promessa, o teu fundamento, Senhor. A tua garantia, Pai. O Senhor jurou para nós e o Senhor não mente. O Senhor jurou para nós e o Senhor não mente. Ah, Pai, nós queremos entregar a nossa confiança a Ti, Senhor. Planos e projetos, Pai, que já vêm de muito tempo, Senhor. Planos e projetos que já vêm de muito tempo, Pai. Que já vêm de muitas lutas, Pai. De muitas frustrações. Hoje, Senhor, nós queremos entregar em Teu altar. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. E quando você descansa no Senhor, Ele que vai trabalhar por você. Ele que vai fazer por você. E o seu descanso nele, não pense que é não fazer mais nada. Não, não. O seu descanso nele é deixar de fazer na sua força. É deixar de fazer no seu entendimento e fazer as coisas guiado por Ele. Oh, Pai, eu te peço agora direções do alto para os seus filhos, estratégias, Senhor, para que eles possam vencer as suas travas, para que eles possam vencer, Senhor, aquilo, Pai, que está impedindo eles de avançar e viver as tuas promessas. Oh, nós sabemos que a tua vontade para nós, Pai, que das tuas promessas nós já temos o sim e o amém. Que o Senhor não nega nada para os filhos. Que o Senhor não retém nada para nós, Senhor. Mas às vezes nós nos sentimos inseguros. Ficamos estressados, irritados, cansados, emburrados. Ficamos com raiva até de Ti, Senhor. E nós não queremos andar assim, Pai. Nós queremos ser fortalecidos. Eu peço, Senhor, que nessa jornada que os Teus filhos estão andando, Pai, que a maturidade venha, Senhor. Que eles não venham só desfrutar de coisas materiais, de bênçãos materiais, de realizações, mas que eles venham a desfrutar de uma vida completa em Ti, uma comunhão contigo, Senhor. Andar contigo, Senhor. Aprender contigo, Senhor. Que eles venham a desfrutar, Senhor, de uma íntima vida contigo. Porque no final das contas, Pai, tudo vai passar. Mas a Tua palavra, a Tua vida em nós, o Espírito Santo em nós, a nossa vida contigo, ela vai permanecer, Senhor. E que isso seja o nosso foco. Não sejam as bênçãos, não sejam as coisas materiais, mas que seja, Senhor, a vida contigo, Pai. Porque se estivermos olhando firmemente para Ti, Senhor, nada vai nos abalar. Oh. Comece a abrir o seu coração para o Pai. Eu sei que existem coisas na tua vida que foram motivos de frustração. E esse é o momento do Senhor vir e sarar a tua frustração. E te levantar para um novo round. E deixar você pronto para batalhar outra vez. Excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh,
segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Eu quero te conhecer. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada e ninguém pode ocupar o teu lugar. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Amém, Jesus, nós te agradecemos. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor sempre, Pai, sempre com o Teu coração tão generoso nos mostra que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu uma garantia do Teu amor. Por mais que a gente não mereça, o Senhor está sempre dando um jeito de nos mostrar que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor quer estar perto de nós, que o Senhor quer nos ter como filhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por saber que não tem nada que ocupa o nosso lugar em Ti, que o Senhor não tem filhos preferidos, mas que todos nós, Senhor, temos acesso à Tua presença. Ah, Pai, que essa seja uma semana, Senhor, onde a gente consiga ver os Teus milagres, onde a gente consiga ver a Tua bondade, onde a gente consiga experimentar, Senhor Deus, de momentos íntimos contigo. Conduz, Senhor Deus, os Teus filhos para casa em paz, em segurança. Que essa seja uma semana, Senhor, transbordante da Tua presença. Ah, Pai, que essa seja uma semana onde os Teus filhos desfrutem, Senhor Deus, de uma porção ainda mais generosa da Tua presença, Pai. Que seja uma semana onde o fogo esteja aceso, Senhor, em nossos corações e onde haja fome de Ti, Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse culto, e agradecemos a Ti por aquilo que o Senhor vai fazer através dessa palavra que foi ministrada, que foi plantada em nossos corações, Senhor. Fortalece.